Saudações, galera. Boa noite a todos aí, os que chegaram, os que vão chegar ainda. E já quero aí desejar para vocês um feliz ano de 2021, hein? Sucesso para cada um de vocês aí, conquistas aí. Que esse ano aí seja bem melhor aí do que foi esse ano de 2020 aí. E novamente aqui nós estamos aqui em uma live aqui com esse time aí, com o quarteto aí da Terra Plana. Vamos trazer alguns assuntos aí, discutir com todos vocês aí. E eu já quero que vocês fiquem ligados aí, porque hoje tem coisas muito boas aqui para a gente discutir aqui. Então, hoje eu estou aqui com meus companheiros aqui, o Rodrigo, do canal Filosofia Terra Plana, o Akira, né, que já esteve na última live que nós fizemos aqui no canal, do canal do Nada, e o Ricardo ali do canal Flat Earth SP, né, ele às vezes ele é meio exigente, ele quer que fala mais bonitinho, mas eu falo assim, não tem problema. E hoje aqui só houve a mudança aqui só com o Rodrigo, que é do canal Filosofia Terra Plana. Então espero que vocês curtam aí a live, aí, porque tem muito assunto aqui que a gente vai abordar. Nós vamos falar aqui hoje sobre o domo, vamos falar hoje aqui sobre o abismo da Terra, vamos falar sobre aí a nova ordem, né? As ordens aí dos governos mundiais. Nós vamos falar também aqui do domo, da cúpula, das escrituras, enfim, os assuntos aqui vão surgindo e a gente vai falando. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos essa live aqui, hoje, a gente vai fazer questão aqui de ler o artigo 5º da Constituição Federal, né? Onde expressa ali a liberdade, né? De ir e vir, a liberdade de expressão de cada um de nós. E eu vou estar passando aqui para o Rodrigo, tá lendo a Constituição aqui, e meus colegas aí, se quiserem aí, depois pode comentar a respeito disso aí. Então a gente vai começar aqui já reivindicando o nosso direito aqui de estar aqui falando com vocês, de estar aqui expressando aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, e isso é muito importante. Então, quero aí já passar aí para o Rodrigo. Rodrigo, antes faz o seguinte, antes eu peço aí que cada um deles, né, já dá boa noite para vocês aí, enfim, cumprimenta a galera aí, vocês ficam à vontade aí, começando pelo Rodrigo. Bem, pessoal, boa noite, tá? Aqui é o Rodrigo, Filosofia Terra Plana. Estamos aprendendo, né? Cada dia mais, um dia diferente do outro. Bem, eu vou ler aqui o inciso 4º e 9º do artigo 5, tá? Da Constituição da Liberdade de Expressão, enquanto no inciso 4 é mais amplo, tá? E trata da livre manifestação do pensamento. E o inciso 9º foca na liberdade de expressão, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, tá? Então, vem aqui dizer, né, que essa liberdade cabe a todos, tá? Todos têm o direito e todos devem, sim, questionar, tá bom? Vou passar aos demais e aí depois eu faço as apresentações, tá bom, Gil? Acho que está sim. Estão ouvindo, pessoal? Boa noite, né, a todos vocês que estão aqui participando mais uma vez aqui no União Terra Plana Brasil. Obrigado, Gil, Ricardo, né, Rodrigo, a galera chamar a gente de volta aí para bater papo com assuntos interessantes. Já antecipando e desejando um feliz ano novo para todos vocês aí, um ótimo 2021, apesar de que nós sabemos que muitas notícias não são tão positivas, mas esse tipo de live é muito importante justamente para que a gente tenha o melhor preparo por tudo que está por vir, tá bom? Então, boa noite aos colegas aqui presentes e boa noite a todos vocês que estão aqui participando também. Fala pessoal, boa noite. Me chamo Ricardo Araújo, meu canal é o Flat Earth SP e hoje estamos reunidos aqui para falarmos um pouco aí sobre abismo, domo, firmamento,
enfim, vai ser um papo bem interessante, eu acredito que muitas pessoas vão agregar muito conhecimento aqui, né? E a gente está só descobrindo e está pesquisando, estudando coisas novas. Isso é muito interessante e a parte de questionar também sempre é válida, né? O Rodrigo elaborou aí a Constituição, o 5º, né? Artigo 5º, que é muito importante, que nos dá o direito de questionar. Nós temos liberdade para fazer isso. Valeu? Tamo junto e bora para a live. Bem, então, já que o Gil ali demorou, eu creio que é comigo. Tá, eu só vou ler mais um artigo da Constituição bem rápido, tá? Para que todos Ô, percebam, Rodrigo, possam desculpa, meu responder. microfone estava desligado, cara. Ah, então tá bom. Vou retornar aí para você, tá? Pode ficar com a Não, palavra. então. Não, então, como eu estava falando aqui, né, que para o pessoal que não conhece os canais de vocês aí, o Filosofia Terra Plana, o canal do Nada, o canal Flat Earth SP, que o pessoal vá lá, dá uma olhada aí, porque é uma nova geração aí de canais aí, comprometido aí com o assunto da Terra Plana, comprometido aí com a discussão, e eu já peço aí para os moderadores do chat aqui, do canal União Terra Plana aqui, se vocês pudessem já colocar o canal de cada um deles aí no chat aí para a galera ir lá conhecer, se inscrever, né? Eu ficava grato aí a cada um de vocês, ok? Então, pessoal, para a gente entrar nesse assunto aqui, como eu falei para vocês, que é um assunto aqui muito interessante, que a gente vai discutir muita coisa aqui, eu vou passar aqui para o Rodrigo, do canal Filosofia Terra Plana, que ele vai trazer aqui assunto ali sobre o domo, sobre o abismo da Terra, sobre outros assuntos aí que a gente vai aqui discutir junto com vocês, ok? É com você, Rodrigo. Bem, obrigado aí pela palavra, tá? Bem, então vamos começar sobre o abismo, tá? A gente vai falar de uma maneira para explanar para todos, tá? Com todos, tá bom? A maneira mais simples possível para com todos. Primeiro, a vasta extensão de águas do mundo em formação, tá? Então, a palavra abismo já se inicia assim, tá? Não é aquele abismo que somente é um lugar vazio e que você vai caindo e nada acontece, né? Para alguns que pensam, né, dessa maneira, tá? Gênesis, capítulo 1, 2, Provérbios 8, 27, tá? Vastos depósitos de águas subterrâneos, tá? Gênesis 7, 11, tá? Então já vamos iniciar por aí. Vamos começar a conversa por aqui, porque eu creio que não só a palavra abismo ela se faz de uma outra maneira, né, de uma outra expressão como é dada, mas também se colocamos ela dentro da Terra plana, ela é existente sim, tá? Então, vou passar a palavra aos demais, creio que eu fico aí por depois, tá bom? Então, quem fica aí com a palavra? Dali pessoal, eu sou o Akira do canal do Nada, né? Para complementar, não só dentro das questões bíblicas, né? Que é bem bacana o que vai ser abordado hoje, também dentro das questões que são documentadas, muitas que são ocultadas, e eu vou estar passando para vocês onde localizar essa informação, tá? Porque assim, dentro da questão e do movimento não só da Terra plana, mas tudo aquilo que envolve o mundo hoje, tá? Muitas informações às vezes estão estampadas na nossa cara e a gente não consegue ver ou não consegue juntar todo o contexto, montar o contexto com esses pedaços de informação, tá? Então a ideia realmente justamente com base nas informações, não somente, além das informações bíblicas também, tá? Para reforçar a fé no modelo que nós acreditamos, vocês terem não só argumentos, como também lugares para poder apontar aonde as pessoas podem ir olhar e confirmar as informações, tá bom? Vou passar a palavra.
para o Ricardo. Bom, o meu entendimento sobre o firmamento, né? O firmamento ele está muito relacionado nas escrituras. É somente nas escrituras que a gente vai conseguir presenciar a existência do firmamento. O homem ainda não conseguiu provar ainda esse firmamento por não ter capacidade de chegar até esse firmamento, né? Então é uma coisa assim que a Bíblia relata. É claro que a gente acredita porque é relatado nas escrituras bíblicas. Então, como que eu poderia dizer? Seria, eu acho que até impossível do homem conseguir chegar até esse firmamento para poder prová-lo que existe, né? Como outras coisas também, as profundezas da terra, né? Os pilares da terra que sustentam a terra, enfim, as laterais, né? Sair pelas laterais do mundo, da terra, ou sair para cima, né? Então, acho que assim, é uma coisa bem difícil de provar empiricamente, fisicamente, né? Somente nas escrituras vão estar relatado relações em relação do firmamento ou do domo, enfim, de várias outras coisas, né? Certo, é isso mesmo, Ricardo, é isso mesmo. Eu sempre digo que a gente, terraplanistas, não tem pressa nenhuma de provar, né, como os globalistas perguntam, né, e a prova do domo? Cadê a prova do domo? Então, assim, eu acho que a gente não tem pressa nenhuma de estar provando isso, tá? Até porque a gente não tem também, a gente não precisa de, por exemplo, ter uma pressão igual eles têm lá de apresentar todo mês ou a cada semana lá algo novo, né? Para as academias de ciência ou para o pessoal que trabalha com eles, né, para as agências espaciais, ter que provar alguma coisa daquilo que está acima da nossa cabeça. Eu sempre falo que aquilo que está acima da nossa cabeça é complicado você provar, você ir atrás de provas, isso leva tempo. E na Terra plana, nós sabemos que nós não disponibilizamos de aparatos, de instrumentos, para que você possa coletar provas reais, né? A gente vai trazer aqui passagens, né, da Bíblia. Alguém pode estar falando, mas vai querer provar o domo com a Bíblia. Não, a gente não vai provar nada com o domo, até porque isso é especulativo, isso é opiniões, isso é visões, né, de cada um. E o que a Bíblia até então ela revela ali é que existe um domo, né? Inclusive ela fala, né, como ele é e do que ele pode ser. Mais provas, né, de amostras para trazer, para chegar e falar, não, é feito disso, feito daquilo, nós não temos. Então, a gente vai tratar aqui também de versículos das Sagradas Escrituras, onde mostra ali que realmente existe, sim, um firmamento, uma cúpula, né, um domo, assim como muitos queiram chamar, mas tudo isso aí tem o mesmo significado. Então, o que eu falo, nós não temos pressa nenhuma, porque a gente não somos pressionados aqui a trazer amanhã ou depois ou semana que vem alguma prova aqui para mostrar que nós estamos trabalhando, né? Estamos trazendo evidências da ciência. Nós não temos essa pressão, nós não precisamos mentir, né? Nós não precisamos criar fantasias, olhar, por exemplo, para uma estrela a 13,4 bilhões de anos-luz, tirar uma foto lá que ninguém sabe se é real, um CGI e apresentar e dizer que isso é real. Olhar, por exemplo, matéria escura, buracos negros, né? E dizer que aquilo ali é real só simplesmente para fazer ali uma conclusão de um relatório ou de algo que você está trabalhando em prol, que você representa para agradar as academias de ciência. Não, nós não precisamos fazer isso. Quando nós trazermos alguma coisa aqui que é para ser concreto, uma coisa que é palpável, né? Uma coisa que é real, nós sim, vamos trazer algo que realmente é digno de um estudo, de você levar em um laboratório, fazer um estudo e dizer, não, é feito disso aqui, essa é a matéria-prima, enfim, é isso que nós vamos fazer e provar. Não
ficar com tanta ansiedade para fazer isso, nós não precisamos disso, tá? E você aí, o Rodrigo, né, como ele ia trazer esse assunto, né, a respeito do domo, do abismo, eu queria saber dele o que ele pensa disso aí, se ele acha que o domo é feito do quê, que composição que é feito, como que é isso aí. Como eu estou falando, isso aqui tudo é especulação, nós não temos nenhuma prova aqui, nós não queremos dizer aqui que nós batemos o martelo e trazemos uma prova real. Ok, Rodrigo? Então, bem, como você falou do ambiente de vácuo, matéria escura, né, Gil? É comum, assim, a ciência insistir nesse caso, né? Como eu vi o último vídeo aí do Akira, eles gastaram aí mais de R$ 1 trilhão aí para fazer uma máquina para achar aí a gravidade a não sei quantos milhões de anos-luz aí, entendeu? Eles precisam gastar para provar algo, né? Não é empírico, tá? Então, o vácuo, ele não se adere ao ambiente, tá? Você pode ver que todo vácuo que você tem que reproduzi-lo tem que ser numa câmara, tá? Então, se a gente for ler um trecho da Bíblia aqui, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Gênesis 1, 2. Então, se a gente vê por esse fator também, Gil, né, por esse fator de vácuo, matéria escura, que é tudo dedução nesse significado de vácuo, tá? É um caminho que eles buscam, tá? Então, a gente vê que na própria Bíblia já fala que o abismo ou face das águas já era uma coisa orgânica já. Não existia nada, existia tudo que está lá, veio para cá, mas não na sua totalidade. Sim, tudo fragmentado. A gente somos um fragmento do que realmente que Deus quis fazer segundo a palavra, né? Então, uma face sobre as águas, ele pairava sobre as águas. E esse abismo é por debaixo das águas, né? Passando entre as águas, né? Iniciando por aqui, tá? Eu não sei os demais o que acha, tá? Eu estou falando aqui bem rápido, tá? Para deixar as palavras para os demais, tá bom? Se alguém tiver alguma congruência melhor aí para falar, eu agradeço. Vou passar a palavra para o Akira, tá, Akira? Estou sendo bem rápido aqui. Dale, pessoal. Só vou fazer não estou corrigindo meus colegas, não, mas é só uma observação. A gente tem, sim, alguns documentos, tá? E, assim, é bacana que as pessoas podem acessar. Inclusive, eu vou pedir depois, tá, pro Gil, colocar o link que eu vou dispor aqui para quando ele publicar essa live, tá? Que é um estudo feito, inclusive, esse documento tem no site direto da CIA, tá? Que vocês podem abrir, né? Onde ele está denominado Scientific Abstract. Aí tem uma palavra acho que é russa, não sei, né? Onde eles detalham um estudo do domo, no caso da estrutura do firmamento, tá? E assim, é legal que na página 20 dele, eu vou até tentar traduzir ele aqui rapidamente, porque eu só não tive tempo de traduzir todo o documento, mas é um documento com mais de 100 páginas, tá? Onde você tem a validação da CIA, você tem a validação da NASA, justamente no estudo sobre o que seria qual é o grau de transparência atmosférica na extremidade, e foi feita justamente no Polo Sul, né? Ou seja, é uma das coisas que realmente reforça para a gente. Então, bacana assim, eu vou levantar depois mais informações sobre o custo de investimento que foi feito em cima disso, quem foram os responsáveis, sendo possível na documentação. Mas olha só que bacana, esse link eu vou até passar para vocês, se vocês colocarem lá no Google, e vocês agora, tá, para participar aqui junto com a gente, abre uma página lá e você digita CIA espaço, né, no caso CIA traço, perdão, RDP 86 traço 00513 R 00134372 0008-3. Você vai abrir na página da CIA, onde ele vai abrir o PDF do estudo sobre esse firmamento. Então, assim,
lá não define algumas medidas, entre outras informações que elas aparecem ocultadas. Ela está em inglês, então você tem que traduzir, mas você pode usar o Google Tradutor por imagem para acelerar esse processo. E na página 20, deixo inclusive essa página já adiantada para vocês verem qual é as especificações passadas sobre a condição do brilho desse firmamento estudado. Então assim, vale muito, só que por não ter medidas exatas, e como eu coloquei no último vídeo, mostrando que a NGA, tá, que é o órgão assim supremo atualmente nos Estados Unidos, com orçamento de mais de 711 bilhões, e eles já afirmaram que todo geoint, ou seja, todo geoposicionamento não é verdadeiro, não é aquilo que nós temos acesso, tá, do GPS, no Google, não é exato para nós usuários, porque só eles dispõem disso. Inclusive tem na página deles, uma vez que eles fazem parte do mesmo grupo do Departamento de Defesa e fazem parte do grupo de inteligência da estrutura de defesa dos Estados Unidos. Então vale muito a pena vocês lerem esse documento, acessarem para ver realmente que você encontra direto na página da CIA, para ninguém falar que sou eu, Gil, Ricardo, Rodrigo, que está inventando, né? Antes que qualquer desculpa o perdão, mas qualquer pivete faça um vídeo aí, né, querendo contrariar e fale que a gente não tenha informações, ou faça desafios meio irrelevantes ou meio de verdade absurdos. Nós não temos acesso a toda a informação, nem quem tem ou quem fala do Globo tem, ou seja, eles podem apenas falar o que é direcionado e o que é permitido, tá? Então, depois eu vou repetir aqui o link para vocês, vou pedir para o Gil colocar e deixar postado para que vocês tenham acesso a esse documento, tá bom? Passar a palavra para o Ricardo. Quer falar, Ricardo? Ou eu falo aqui? O microfone dele tá mudo. Seu microfone tá mudo. Seu microfone. Agora sim. Pode falar você. Pode falar. Então, muito importante isso que o Akira trouxe, que ele vai trazer aí, como eu falei, evidências, documentos. Bem, contra isso não há o que falar, né? Contra isso contra fatos, né? Como diz o velho ditado, não há argumento. Agora, como eu falei, pode ser até que tem evidências, mas você tem que ir atrás. Inclusive, eu vou deixar o link depois aqui, porque o Akira passou uns códigos aí, eu acho que vai ficar meio difícil para a galera pegar, mas depois eu vou deixar o link aqui no canal do que ele vai me passar, você vai lá e confere isso que ele está falando. Então, assim, isso é muito importante quando você traz evidências de documentos, tá? Como eu falei aqui que nós não teríamos provas concretas, abstratas, né? Tangíveis, provas tangíveis, aliás, da composição do dome. Há algumas especulações, há alguns que falam aí que é cristal, né? Que é aquele famoso material chamado quartzo, né? Quartzo, né? Aquela pedra que ela é cristalina. Então, há várias especulações a respeito disso, mas é preciso que você tenha um documento, igual o Akira aqui está trazendo. E esses documentos, às vezes, eles não estão em posse de quem é terraplanista, que não tem acesso às informações. Tem que fazer igual o Akira fez aí, ir atrás, investigar, ir ali no palheiro e tentar encontrar essa agulha aí de alguma forma para que venha trazer a informação. Por isso que eu falei, os terraplanistas ainda, nós terraplanistas, não temos ainda um centro de pesquisa, alguma coisa que você possa ter aparatos, instrumentos de fazer um estudo profundo com isso. Se você não for atrás das informações, igual a Akira fez ali, investigar um documento da NASA, de uma agência espacial, de uma academia de ciência, para você trazer esses documentos e ver quais informações ali contém, não fica pensando que a mídia vai divulgar isso aí, né, que a TV vai divulgar isso aí, ou que até a escola, a faculdade, enfim, vai ensinar isso para nós. Não vai, você tem que sacrificar, igual a Akira fez aí, estudar, quebrar a cabeça
ir ali minuciosamente atrás das informações para trazer. Pessoal, antes de dar continuidade aí, passar para o Ricardo, tá? Passar para o Ricardo, eu só quero dar uma lida aqui no chat aqui, cumprimentar a galera que já está por aqui. Então eu queria cumprimentar aqui o Marcos Donizete da Silva, o Jader TP, pesquisador, Alexandrolindo, @gmail.com, Sandra, tá dando boa noite para ela também. O canal aqui Nobre Reino, do nosso amigo Danilo, que estará aí na próxima live, aí, arrebentando aí. Boa noite, Danilo. A Luana Martins, que também estará aí na live aí, e já vou avisando para vocês aí que a próxima live também é imperdível aí também. Dando boa noite aqui, deixa eu ver mais quem. O Gustavão, ô Gustavo, grande garoto aí dos grupos aí do WhatsApp, tô na área, ele é moderador aqui do canal. Esse cara aqui, o Gustavo, ele teria que ser moderador de todos os canais de Terra Plana, velho. Canal, página do Facebook, o que mais? WhatsApp, deixa eu ver mais quem está por aqui. O Thales Lacerda, deu boa noite. Deixa eu ver mais quem. O Mário Vieira, deixou até uma mensagem aqui: pressão atmosférica, para medir a pressão atmosférica, os gases têm que estar contidos. Legal, bacana aí o que ele passou aí, né? A observação que ele fez. Deixa eu ver mais quem aqui, para a gente já passar a palavra para o Ricardo aqui. Cidade dos Anjos, CDA, boa noite. E depois a gente volta a ler mais comentários aqui no chat, pessoal. Então, Ricardo, se você quiser aí dar continuidade aí na ideia do que nós estamos passando aí, fica à vontade. Então, pessoal, assim, no questão do domo, do firmamento, assim, eu não tenho muito o que falar, porque são apenas relatos bíblicos, né? Então a gente se embasa muito sobre isso, né? Deus fez separação de águas que estavam abaixo, sobre as águas que estavam acima, criou o firmamento, né? Tem o domo, que nada sai dessa terra, nós estamos enclausurados aqui nessa terra, né? Todos devem saber disso, né? Colocou os firmamentos no céu, no domo. Então, assim, eu acho que não foi feito ainda, claro, né? Não foi feita uma viagem para transpassar esse domo, mas muitos acreditam nisso, né? Aí da Lua, outras viagens, explorações espaciais aí. Então, Deus colocou limite sobre tudo, né? O homem não sai para cima, não sai para baixo, não sai para os lados, e nós estamos aqui em uma bola, né? Nós estamos no meio de águas. Então, acho que é mais ou menos isso. Ninguém tem, assim, a capacidade para criar alguma máquina, algum aparato para poder destruir as barreiras que o nosso Criador impôs para o ser humano. Acho que é mais ou menos o que eu entendo. Com relação, perdão, vou usar aqui a palavra, com relação ao domo, o que acontece? Primeiro, né, a estrutura da Terra plana, a verdade é que, assim, ninguém, né, tem a estrutura do modelo da Terra. E quem tem, libera dentro de alguns interesses orçamentários, políticos, de engenharia social. Então, tudo isso é muito bem esquematizado e já de conhecimento antigo, por aqueles que administram esse sistema, como a NGA, como a NSF, tá? National Science Foundation. Ela é uma das que, tem muito documento que eles liberam a cada ano, só que fica em média 30, 60 anos. Então tem documentação sendo liberada agora, e muitas delas incompletas, que vocês podem lá buscar e ter acesso. Com relação à estrutura do domo em si, primeiro, a estrutura do modelo da Terra plana tá assim:
não existe uma concepção definida. A pessoa chega e fala assim, o modelo da Terra plana, então, é a vista azimutal do globo. Não necessariamente, entende? Isso é uma conjectura. Ou seja, ela serve como uma base, um princípio para você sair imaginando como seria. A estrutura mesmo, são poucas pessoas que estão estudando elas. Essa informação mesmo que eu trouxe, montei um grupo, né, para tentar detalhar um modelo, e foi um rapaz que me segue, que é o Jean, inclusive quero agradecer ele aqui, ele que mandou o material. Então assim, eu falo com as pessoas, quem conhece pessoas no exterior, grupos lá de fora, documentos lá de fora que eles conseguem pesquisar. Por quê? O Google aqui, por exemplo, existe uma limitação quando você tenta acessar documentos internacionais. Por quê? Como a ideia do sistema online é padronizar a sua localização, o seu conhecimento, padronizar as suas pesquisas, ele não permite você sair da bolha, tá? Por isso que a ideia de Globo é sempre muito forte, ele quer te manter ali. Então você tem que ter um amigo fora, né, sei lá, na Rússia. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para vocês, mas tem um grupo na Rússia que já estudava o assunto antes da operação Paperclip, quando eles pegaram esses cientistas e separaram. Então, assim, existia-se o interesse, existia-se um estudo, existia uma competição internacional onde, de repente, em plena guerra, tipo assim, né, principalmente na época da Guerra Fria, assim, vamos fazer um tratado aí, que veio o Tratado da Antártida, inclusive, em plena Guerra Fria, né? Ou seja, os países que estavam ameaçando jogar bomba um no outro, falavam, vamos parar tudo, vamos fazer uma parceria para um determinado assunto. Por quê? Então é nesse tipo de âmbito que eu acho que vale a pena as pessoas também se perguntar, porque de repente você indo atrás de pessoas, atrás das histórias de antigos principalmente, você passa a ter muitas respostas que hoje é dado como, sei lá, mera informação histórica ou de repente relato de pessoas idosas, mas vale a pena você buscar e sondar. Tem muito para vocês aprenderem em cima disso. Eu acredito que vale muito a pena. Desculpa aí, pessoal. Isso. Pode falar, Rodrigo, pode falar. Pode falar, Rodrigo. Então, Opa! Tudo isso que ele falou é verdade. Tem documentos aí que realmente é depois dos 50 anos útil aí, né? Então, tem coisa que realmente é escondido. Houve sim, principalmente ali na Guerra Fria, né? Aquela briga ali da NASA entre a Rússia, né? Então, houve tipo um acordo entre eles que há uma concordância, sim, em esconder o formato da Terra, esconder o domo, né? E tanto é que ele citou aí, que você também, né, Gil, citou que não é possível comprovar o domo, né, como provar até mesmo o abismo. Sim, realmente, não existe uma medida, não existe nada. Mas tem cientistas até hoje, que eu não estou com nome aqui, não estou com documento aqui, que eles tentam descobrir da onde veio tanto material de silício, né, provindo do silício, tá? E é encontrado no mundo inteiro, tá? Às vezes até construções são silício, né? Então a gente pode ver que embaixo dos mares, sabe, em todos os lugares do mundo, né, a própria ciência, os próprios pesquisadores não conseguiu passar de 6% aí do mar. Quem diria do espaço, entendeu? Então, é só simplesmente uma coisa assim que não é provada, mas, segundo até o presente momento, da onde veio né, essa fonte de silício aí, da onde que surgiu, né? Então, é isso que eu deixo aí para todos questionarem, buscar, né? O abismo, que é provindo de águas, né? Tem profetas, né? Profetas, eles nunca erraram o que diz, né? Por que o firmamento tem pilares, né? Tem abóbada, tem algo, né, rígido como se fosse o bronze? Será que eles erraram, né? Muitos pesquisadores falam que a ciência é diferente da Bíblia. A Bíblia só é vista para o lado contextual,
mas eu digo aí até mesmo para os religiosos, será que os profetas erraram? Será que Moisés errou até na lei? Hein? Será que alguém não sabe ler e entender? Né? Tem tanta diferença do espaço sideral para um pilar, gente? Pelo amor. Né? Então é isso, é só simplesmente uma visão. E vou voltar a palavra para o Gil, tá? Pois é, Rodrigo. O que está acima, voltando de novo a falar, o que está acima da nossa cabeça, cara, eu sempre digo que é um mistério para o homem chegar lá com máquinas, por mais tecnologia que eles tenham aí, né, disponíveis na mão deles aí, é complicado, né? Quando a gente falamos aqui do cinturão de Van Halen, né, as pessoas debocham de você e fala que por que seria impossível, né, o homem é, romper essa barreira aí energética, radioativa, né, assim, mortal para o homem, para alguma máquina. Eles acabam dizendo que isso foi possível, por exemplo, aí na questão da ida do homem à Lua. E quando nós falamos aí de firmamento, domo, isso está muito acima. E na Terra plana você vive num sistema fechado. Você vive num sistema fechado. A gente acreditamos na questão do abismo, são relatos o quê? Relatos dos antigos, né? Quando você olha, por exemplo, a visão que os hebreus tinham, né, do povo hebreu tinha, eles acreditavam que embaixo da terra realmente havia um abismo, né? Se você levar isso para o lado da religião, é onde está o inferno, né? É onde está Lúcifer e por aí vai. Um lugar aonde você não pode entrar, você não pode chegar lá. Até agora, se você for trazer isso para a ciência, né? Para a ciência, aí, como eu falei, que tem todos os aparatos, que tem todos os equipamentos aí para fazer uma expedição, né? Para explorar o solo. Se você pensar bem, a exploração que o homem até hoje conseguiu fazer no solo foi quanto? 12,2 quilômetros de distância. Poço de cola na Rússia. Se você for levar isso aí para a questão da profundidade dos oceanos nas águas, né? O que eles conseguiram chegar à profundidade máxima foi o quê? 11 quilômetros, caras. E nós estamos falando o quê? Do quintal de casa, aonde você vive, no seu próprio habitat. Então, por que eu, Gilvan Soares, né, terraplanista, vou ter que acreditar que o homem explorou o espaço aí, passou por tudo isso aí, que é totalmente mortal, e chegou na Lua, chegou em Marte, né? Mandou sondas, né? Naves para Marte, para o Sol, enfim, por que eu vou acreditar? Por que eu vou acreditar? Se você tem relatos aí, se você tem evidências que o homem não conseguiu ir mais do que 12 quilômetros, 12, né? Na superfície da Terra, 11 quilômetros no mar. Inclusive, essa semana eu estava lendo, né, um noticiário que existe uma espécie de corais no fundo do Oceano Atlântico que a ciência veio descobrir agora, cara. A ciência veio descobrir agora o que tem lá no fundo do Oceano Atlântico. Sabe quantos metros? Sabe quantos metros? 400 metros, cara. Se você pensar bem, 400 metros para uma ciência aí que vai aí para Marte, para a Lua, né? Que eles dizem que vai para Marte, para a Lua, para outros planetas aí com suas máquinas. Isso chega a ser bizarro, né? Isso chega a ser uma coisa assim que parece que está realmente nos fazendo de otários, de besta. Então, quando você questiona, que você coloca na mesa, né, essas questões e você começa a comparar, pensar, falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Por que esses caras exploram o espaço com máquinas, né? Dizem que já foram à Lua a 384 mil quilômetros, né, de distância, e agora eles estão descobrindo uma coisa que eles não sabiam a 400 metros no profundo mar.
Então não cola, cara, não tem como. Se você não conhece o quintal da sua casa, como que você conhece o quintal da casa do vizinho se você não conhece o quintal da sua casa? Então fica difícil você não questionar essa ciência. Por isso que eu falo, não tenho pressa, terraplanista não tem pressa de chegar e bater o martelo e dizer, ó, o domo é feito de cristal ou de quartzo, né? Ou de outro material que compõe aí a matéria-prima na natureza. O terraplanista não tem preocupação com isso porque a gente não tem para começar esses aparatos. Então, quando a gente trazer, eu acredito que vai ser a verdade, não pressionada aí por agências espaciais, por centros de pesquisa, né? Por academias de ciência, como eu falei, que você tem que apresentar um relatório ali a cada mês, a cada semana. Não, tem que apresentar, porque se você não apresentar um relatório desse, o que você está fazendo no meio disso aí? O que você está fazendo? Você não está apresentando, porque os caras vivem disso. Os caras vivem disso, né? De alimentar a fantasia das pessoas, dos espectadores, dos amantes do espaço, da Lua, de Plutão, de Vênus, de Marte e por aí vai. Os caras vivem disso. Agora, terraplanista não. Terraplanista tem calma para fazer isso aí. Pode falar, Akira. Eu quero aproveitar o gancho que você está falando dos absurdos, né, espaciais. Recentemente agora, é uma coisa que todo mundo pode consultar aí, né? A Coreia ativou um núcleo, né, de energia solar, no caso, ele que gera 7 vezes mais energia que o núcleo do Sol, um Sol artificial. A China também, a matéria foi, né, que ela alcança 10 vezes a temperatura da nossa estrela. É aí que eu falo, como que as pessoas não põem a cabeça para funcionar e pensar, como eu leio um absurdo desse e não paro para pensar? Você acabou de falar, no quintal de casa aqui, eu vou lá e ativo um reator nuclear 7 vezes mais poderoso que o Sol. Eu ativo a Coreia. A China ativa um reator 10 vezes o Sol artificial deles, mais poderoso, mais forte que a nossa principal estrela. Aí você pega o modelo do globo, tá? E aí você tem o Sol, no modelo do globo, ele demora em média de 8 minutos para chegar aqui na Terra e iluminar, né, boa parte do nosso planeta. Aí alguém me fala, quem viu da sua casa, né, ou quem olhou para o espaço e viu algum raio saindo do planeta Terra? Quem né, na China, porque eu não vi relatos depois do povo na China falando que ficou cego porque tinha um sol mais forte do lado dele do que se ele olhasse para o céu. Entende? Tipo assim, é pergunta simples, né? Situações tão bestas, e as pessoas leem uma matéria dessa, nossa, a China fez um sol mais forte que nossa estrela, vamos colocar a estrela aí do heliocentrismo. A pessoa não para pra pensar que todo mundo teria torrado aqui na Terra? É 10 vezes mais forte. E assim, nós não estamos a 300 mil quilômetros de distância, nós estaríamos do lado. Ou seja, imagina se pudesse pegar o Sol, né, e trazer aqui pra Terra, então, no modelo do globo, tá? No modelo do globo a gente pega o Sol e traz pra Terra. O que aconteceria? A gente ia derreter. A gente ia queimar, ia destruir o nosso planeta. Aí alguém vira e fala, mas eu fiz um sol artificial 10 vezes mais forte do que aquele que você olha pro céu. Eu fiz um que é 7 vezes mais forte. Gente, é pra você ver, né? Tipo assim, o absurdo da notícia e a pessoa não se pergunta. E entra nisso que o Gil acabou de falar, né? Tipo assim, as pessoas leem uma matéria dessa, ela acredita. Caraca, a China fez um sol artificial 10 vezes mais forte. Mas peraí, 10 vezes mais forte aqui do lado, como é que nós estamos vivos? Né? Como que o consumo de oxigênio nosso ele não estagnou? Porque segundo as contas do Einstein, né, quando ele criou a teoria da relatividade, só para a bomba atômica, ele avisou que se ela fosse usado, todo o oxigênio consumido na explosão poderia, o fogo, né, no caso a energia utilizada, poderia inflamar todo o oxigênio, matando a vida na Terra. Mesmo assim, isso é documentado, tá, gente? Mesmo assim, os Estados Unidos usou. Aí vem alguém e fala, não, mas eu fiz um reator, um sol artificial 10 vezes mais forte do que aquele que você usa na praia.
E a pessoa não pensa, meu, como eu sou idiota se acreditar numa informação dessa? Percebe? Desculpa até te interromper, Gil, mas é que você falou desse tipo de informação, e assim, é tão na cara da gente, as pessoas não se perguntam. Vou até voltar a palavra aí. Não, o Akira, eu entendo o que você disse. Realmente, eu vi essa notícia aí que você está falando aí, que a China estava fazendo um reator aí que não sei se era 100, se era 1000, alguma coisa assim, mais potente que o Sol, cara. Eu realmente parei um minuto ali, refleti, pensei, eu falei, caramba, velho, como que esses caras sabem, né? Como que esses caras sabem? Porque ao momento que você está dizendo que você está usando um reator que tem uma potência maior que o Sol, significa o quê? Que você sabe qual é realmente está na lata a temperatura que tem o Sol. O que você está fazendo, criando, né, uma coisa feita pelas mãos humanas muito maior do que aquilo que a própria natureza fez, do que aquilo que o Criador fez. Olha o absurdo disso, cara. Aí eu fico pensando. A gente sabe que o maior ponto de fusão de qualquer material aqui é em torno de 900 graus, se eu não me engano, o material mais resistente que nós temos, ele entra no ponto de fusão, certo? Ou seja, o que já invalidaria qualquer missão astronáutica aí para mandar material para o Sol, né? E aí você tem uma coisa criada aqui na Terra, 10 vezes mais forte, mas que não estragou, não explodiu, não derreteu, e assim, ninguém viu. É absurdo, né, meu? Não, é muito absurdo, é muito absurdo. E eu, quando vi essa notícia, eu não sabia se realmente era mais uma. Porque é a China, né? Se fala assim, pô, é a China. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês já desconfiaram, que a China ela está aí numa briga com os Estados Unidos, né? Recentemente aí eles foram os primeiros aí, né? Os primeiros aí trazer aí amostras aí, né? Fazer amostra, não sei se foi de algum planeta aí, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eles trouxeram uma amostra aí que é inédita. Então, assim, a briga já está começando, porque a Rússia, eu acredito que a Rússia não quer medir forças com os Estados Unidos, mas a China, nessa questão da briga espacial aí, né, para ver quem manda no espaço, porque assim, quando se trata de espaço, né, eles querem aí dizer que eles são detentores do espaço, né, eles querem mandar no espaço, né, eles querem dizer que eles são os deuses do espaço, aí, que eles podem ir lá, e eu fico até pensando, pô, fazer, né, o que quiser no espaço, como se o espaço fosse o quintal da sua casa, fosse um lugar, né, fosse a praia, né, o lugar mais propício para que você pudesse ir lá e trazer amostras, porque a China, tudo que ela quer dizer assim, não, olha só, caramba, olha o avanço, né, que a China está nessa questão aí das questão das investigações espacial, da coletar material com os Estados Unidos. Não sei se vocês concordam comigo, vocês têm a mesma visão de entender isso, né? Como eu falei, eu acho que a briga da vez agora é China e Estados Unidos nessa questão aí. Você já É, é verdade, Gil, verdade. Tanto briga econômica, política, né? E também para ver quem é o primeiro aí cientificamente, né? Até inteligência artificial, no caso, né? Bem, falando aí sobre a questão aí do foguete, vou dar continuidade aí na questão do foguete não conseguir passar, né, Akira? Por uma situação que o metal ele já entra em fusão, tá? E diria que aí 1000 graus no máximo já era o metal. O metal já não tem mais resistência alguma, tá? Então é dito, tá? Eu lembro desse jeito que na passagem da atmosfera é mais de 2000 graus, tá? Fora a força magnética, tá, gente? Então é bem simples. Não existe um material que comporta tudo isso. Imagina um foguete elétrico passar uma barreira magnética. Isso não falando do calor, tá, gente? E já cheguei a falar até com pessoas que diz que estuda física, tal,
E eles falam que é capaz, que o foguete, ele é térmico, né, meu? Vai até com isopor dentro, entendeu? Mas, cara, se o metal já não resiste, imagina o que está dentro, né? Pelo que eu sei, isopor derrete, velho. Isopor derrete. Pelo que eu sei, né? Eu não sei eles. E voltando aí na questão do domo, realmente a força eletromagnética está presente em tudo, né? Tanto na questão do polo negativo, positivo, né? Tirando a frequência, alguns cientistas, eu realmente não trouxe nome, nada, mas se uma frequência passa pelo vidro, ele cria as cores, tá? Como se fosse o arco-íris, tá, gente? É só pesquisar aí atrás, eu não trouxe essa fonte, mas isso acontece também. A frequência, ela gera uma fonte de energia também sobre, né, sobre as coisas, né? Vou falar logo tudo, sobre tudo. Então, a gente está num estado elétrico, de frequência e magnético. Nós vivemos num mundo assim, né? E isso, com o tempo, já está voltando, tá? E o domo é isso, é que nem o Gil e o pessoal falou, não tem como provar realmente o que é. Não existe mesmo, tá? É uma suposição o silício, tá? Eu não estou afirmando, tá? Como diz o firmamento, né? O firmamento, ele tem seus pilares, né? Debaixo tanto da terra como nos lados, né? E tanto é que a Antártida não tem como entrar realmente, tá? Teria que ter muito recurso financeiro, se fosse possível entrar, e fora que nessas questões energéticas, eu creio que não tem como, tá, gente? Quanto mais perto chega, mais difícil fica. Bem, eu vou passar a palavra aí para o Ricardo aí. Bom, então, eu entendo assim, Rodrigo, que até já teve vídeos, né, que a gente recebeu no WhatsApp, em várias redes aí, daquela imagem do reflexo do Sol no domo, né? A gente consegue ver o reflexo do Sol na Antártida, né? Que você vê ali 3 imagens do Sol. E aquilo é justamente o que você está falando, sobre as frequências que mostram aquilo, e a gente consegue fazer experimento para poder mostrar na prática esse acontecimento, né? Esse espelhamento da luz do Sol. Uma coisa que eu queria falar também tem algumas pessoas falando que o firmamento, o domo, ele tá solto, ele é fixo, ele tá girando, ele não tá. No meu entendimento, o domo, eu acredito que ele está fixo, né? Tem muitas pessoas falando, não, o domo tá girando porque as estrelas têm uma posição diferente, né? No polo norte, no polo sul tem uma posição diferente, então, se uma gira no sentido horário, outra gira no sentido anti-horário, é porque o domo tem, né, um movimento ali. Agora, eu queria que algum de vocês, se pudessem falar em questão disso, qual que é o pensamento de vocês, que vocês acham em relação ao movimento do domo, né? Seria interessante o pessoal também ter um pouco de visão, né? Bacana. Quer falar, Kira? Quer falar, Rodrigo? Eu falo. Na minha opinião, assim, se for levar em consideração a questão bíblica, certo? Os lumiares, certo? Eles estariam fixos no domo. Só que quando você olha para as estrelas, a gente também tem a questão das estrelas andantes, né? Onde hoje a Starlink usa isso para falar que são seus produtos, né? A SpaceX para falar que são seus produtos, o pessoal que acha que é ISS, né? E o pessoal, tipo, através de uma frequência, né? Tanto que assim, eu eu vou provar que a ISS é uma fraude, tá? Para o pessoal ver e entender de uma vez por todas que ela é uma fraude. Tanto que eu pedi ajuda já para algumas pessoas de alguns outros países para poder gravar, para provar de uma vez por todas que toda a informação que você recebe de uma ISS da vida é apenas uma onda de rádio que você consegue captar de qualquer lugar, tá? Não vem do espaço, não vem de nenhum outro lugar. Com relação à estrutura do domo, o meu ponto de vista, assim, realmente assim, como algumas estrelas, por exemplo, você pega lá as Três Marias, pelo menos aqui do ponto que eu tô, ela tem um horário e um caminho muito fixo. Então eu acredito que essa estrutura realmente, de alguma forma, ela se movimente, tá? Mas não o nosso plano. De alguma forma a gente está num estado de equilíbrio. E a questão do norte-sul,
né, apesar do Polo Sul ser classificado dessa forma, no modelo da Terra plana, onde a gente teria borda de gelo, eu não acredito que ele tenha não seja nenhum ponto de força magnética. Um dos experimentos que até o Dr. Afonso aponta sobre o David LaPointe, ele mostra que o norte-sul teria que estar em cima e embaixo. Tá? Então o que acontece? Se o Polo Norte nosso, lá no Polo Norte, a parte superior, ou aonde ele aponta, é o norte, o seu ponto de equilíbrio teria que estar debaixo de alguma forma. Tá? Então assim, não acredito que está o norte no centro e a energia de sul nas laterais. Realmente é um modelo que para mim eu não consigo conceber dessa forma. E então parte da estrutura para mim realmente, considerando a estrutura de domo, ela realmente tem um caminho fixo, sim. De alguma forma essas estrelas projetadas nela ou não acompanha toda essa estrutura, tá? Então assim, para mim elas teriam que estar realmente fixas de alguma forma. Só que outras coisas que nós vemos projetadas no domo, elas não estão fixas, né? Como a questão das classificações das estrelas cadentes também, né? Ou seja, a própria Lua. Então, assim, aí são outras perspectivas, são outros detalhes e assuntos que merecem um grande estudo. E só um detalhe, com relação ao domo, também vi uma teoria que achei muito interessante sobre ele não ser de uma estrutura física propriamente, mas apenas dentro das frequências. Tá? Realmente é um campo magnético em toda a sua estrutura. Por quê? Se ele for de silício, só para se ter uma ideia, tá? Só a Samsung para esse ano, para o próximo ano, eles têm uma ideia de investimento e retorno de mais de 116 bilhões, tá? Só no uso de material silício. Então imagina o perigo se eles pegassem e falassem assim, ó, nosso domo é de silício, vamos começar a usar, entende? Então assim, e mais uma coisa, né? Como toda a gente fala, é especulativo, teoria, a gente não tem determinadas autorizações legais para se chegar em alguns pontos, nós não temos autorizações, né, e direitos, na verdade, de poder ir a alguns lugares, fazer algumas pesquisas, e não temos às vezes o direito de falar sobre isso, tá? Porque assim, se terra plana é um assunto tão idiota, é um assunto tão besta, né? Por que um rapaz, por exemplo, sei lá, nadar numa Nutella, ele pode falar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu não posso chegar aqui e questionar um modelo, porque eu estou questionando o modelo heliocêntrico, tá? E assim, se é tão absurdo, por que existe tanta preocupação? Existe nítido que a gente vê uma estrutura de pessoas voltando para atacar esse tipo de informação. Tem pessoas aí que se intitulam, né, defensores da anti-informação. Então, assim, só retomando e concluindo, considerando o domo que nós temos realmente só conjecturas a serem faladas, eu penso que é uma estrutura que realmente ela de alguma forma se movimenta. Ela tem esse poder de limitação e assim, para quem viu as estrelas filmadas de perto, e tem aqui no YouTube, na internet, você acha as estrelas filmadas, é muito visível as águas passando por elas. Assim, é muito nítido. Então você tem que levar isso em consideração também. Certo? Legal, Akira. Muito boa a sua observação aí que você fez. É aquilo, né, que nós sempre falamos. Se tem alguma evidência, né, de material, do que é feito e outras situações aí, infelizmente isso não está em nossas mãos. Você tem que ir atrás e de alguma maneira descobrir ali nas entrelinhas ali, né? Porque a Terra plana, como nós sabemos, é um modelo fechado, onde você não tem como você sair fora e pesquisar o que tem, até porque, né, já é um assunto que nós vamos até entrar aqui a respeito das escrituras sagradas. Eu não tenho vergonha nenhuma, não tem problema nenhum, eu particularmente, falar que o domo, a cúpula, o firmamento, enfim, isso foi feito por um Criador, tá? Foi feito por um ser poderoso e que tem toda liberdade, poder, enfim, de fazer como ele quer.
Então, antes da gente entrar aqui, só para mim cumprimentar mais o pessoal aqui, inclusive, a Vivi Isadoro, né? Ela deixou até uma mensagem aqui interessante. Ela falou: irmão Gilvan, sabia que no hebraico Chamaim é o céu e Maim é a água? Faz todo sentido. Nós já vamos entrar aqui em alguns trechos aqui de alguns versículos que eu quero até compartilhar aqui com o pessoal aqui para a gente ir mais a fundo nisso aí, né? E ver o que as Sagradas Escrituras ela diz a respeito disso, né? O que ela diz, o que ela coloca, o que ela ensina, né? Para nós a respeito disso aí, porque a gente já discutiu aqui a respeito se isso é um material, né? Do que é feito, do que pode ser feito ou não, se tem condições da gente provar isso ou não, mas vamos aqui nas Sagradas Escrituras para a gente ver os trechos aqui, o que diz. Só continuando aqui para cumprimentar a galera, eu quero aqui também cumprimentar o Humanidade Paralela, grande parceiro aí, grande irmão, sempre tá junto. O Kleber Santana também estava por aqui, eu li a mensagem dele aqui. Mas obrigado aí, Kleber Santana, eu acho que você também vai estar aí na próxima live aí também. O Ricardo Gustavo por aqui, marcando presença aí. E Plana Estacionária Bonilha, né? Deixa uma mensagem aqui falando: as estrelas registradas com zoom representa ter movimento de água. Isso aí é uma coisa que a gente sabemos, né? Que quando você olha uma estrela é totalmente diferente da estrela da NASA, né? A estrela da NASA aí é complicada. Mas quando você aponta a câmera aí, realmente aí você tem surpresa. Bem, pessoal, então assim, eu quero aqui compartilhar com vocês, já que a gente discutiu aqui muito a respeito, inclusive a Kira trouxe aí evidências, né, documentos falando a respeito do que nós discutimos aqui, o Rodrigo também fez a colocação dele, o Ricardo aí. Eu queria entrar aqui numa parte aqui das escrituras, né, para a gente complementar isso aqui, para ver o que as escrituras dizem aqui a respeito. Antes, se alguém quiser fazer um comentário aí, fica à vontade. Senão eu retomo aqui e passo. Eu quero tirar uma dúvida, pessoal. Isso é uma dúvida minha, porque se tratando das escrituras, eu estou essa é uma parte que eu estou em aprendizado, tanto quanto muitos aí. E quando se trata de falar de modelo, até por conta de interpretação bíblica, né? Eu vi que a gente tem referência, no caso, quando fala dos 4 cantos, dando a ideia, né? Vamos colocar assim, de que ela poderia não ser quadrada, que ela poderia ser quadrada, na verdade, né? Ou de repente, referências de que ela estaria suspensa, né? No modelo realmente esférico. E também uma referência falando onde ele estaria sentado, né, sobre o firmamento, olhando por todos, dando a ideia da questão do domo no nosso modelo da Terra plana. Então, assim, eu gostaria de saber como que a gente pode, para quem entende dessa parte, né, para as pessoas que estão assistindo, conseguir e ter uma melhor interpretação dessas afirmações, para não ficar, de repente, tendo ou interpretações erradas ou divagando sem entender, né? E sem achar que existe uma contradição dessas informações. Por favor. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Então, só ressaltando, ele falou dos polos, né? E só para ressaltar, numa esfera não é possível ter um polo, né, norte em cima ou sul embaixo, não é possível, tá? Você pegar uma esfera que ela seja magnética em mãos, ela não faz essa divisão, tá? É totalmente impossível, tá? Agora, se você pegar aquele hino em forma de rodela, há uma possibilidade, sim, bem maior, tá? Então, é isso que eu queria deixar aqui já visto, né? E também o domo, creio que por nós vivermos num sistema magnético, elétrico, né, e de frequência,
Eu creio que o domo ele faz o movimento, mas o que sustém as distâncias da estrela, tá, e o movimento dela é o magnetismo, tá? Essa é uma visão que eu tenho. Eu vi um comentário aqui falando que água é plasma, né? Bem, o que eu já vi é que se você acender um fogo e colocar dentro de um micro-ondas e ligar o micro-ondas, esse fogo ele dá continuidade, tá? Então, por muito cientista, tudo que existe, tá, na sua maioria de energia, 99% é plasma, tá? E esse 1% é matéria, tá bom? Então é só isso que eu tenho para falar, para adiantar aí, tá bom, Gil? Raciocínio aí. Tá, eu só vou aqui ler uma mensagem que o Gustavo mandou aqui, muito interessante, o que ele disse aqui, ó. Olha só o que ele disse. Ele disse que tem até um documentário do Discover, né, sobre a ondulação das águas do firmamento. E ele diz, né, ele conclui que é claro que eles não admitem. Foi o que o Akira disse aí, né? Você precisa ir atrás das informações. Tem coisas aí, tem coisas que traz provas aí, mas você tem que ir atrás das informações. Pode falar aí, Akira. É que o Rodrigo, ele falou uma coisa bacana, porque no passado, né, quando eu me formei em mecatrônica, eu fiz uma experiência. Isso todo mundo pode ver também, buscar. Tem até chama Perendev, tá? Ele faz, você pegando um ímã que seja redondo, no caso circular, só que achatado, né? Simplificando, você pode fazer uma magnetização chamada axial e radial. Né, isso eu estou falando com propriedade porque eu fiz esse trabalho onde a ideia era construir um motor perpétuo, tá? Então assim, você pegando esse ímã, no caso ele circular, mas achatado, ou seja, você pode fazer a magnetização em cima e embaixo, ou você no caso dele em pé, né, meio círculo de uma, meio círculo de baixo. Então realmente provando o que o Rodrigo falou, porque isso você pode inclusive pedir na compra de um super ímã. Não é tão barato, tá? Mas isso vocês podem fazer. E essa magnetização, então, só para que as pessoas possam pesquisar, ela é concebida na forma radial e axial. Então é bem bacana, só complementando o que o Rodrigo falou pra gente. Ricardo, você queria fazer alguma observação aí? Fica à vontade. Ele está com o microfone mudo de novo. Agora sim, Ricardo, tá me ouvindo? Aí, tá indo? Sim, você quer fazer alguma observação aí, complementar algo que o Akira disse aí? Não, que o Akira não, mas queria em relação ao domo, né? Tem passagens da Bíblia que diz, né, que ele está sentado sobre a cúpula da terra. E tem muitas pessoas que entendem que cúpula da terra... Nós vamos ler agora, tá? Daqui a pouco nós vamos ler isso aí. Então, acho que você vai ler isso daí já mesmo. Então, tem pessoas que acreditam que cúpula, ela pode ser sobre um globo, entendeu? Tem muitos pastores que entendem cúpula sobre um globo. E não, a cúpula é sobre um plano circular, né? E a imagem que a gente tem da Terra é com a cúpula e esse domo fechado até embaixo. Inclusive, a Luana Martins tem um vídeo muito interessante que fala, se não me engano, a bolha, e onde mostra o relato de um amigo dela lá, que ele mostra que nós estamos fechados, enclausurados dentro de uma bolha, né, onde tudo é a água, né, esse firmamento em cima, e agora são especulações, né, os pilares, o que tem abaixo da terra, enfim, mas o nosso Criador ele está assentado sobre a cúpula da terra. Então, eu entendo isso, acho que muitos entendem como se a cúpula ela só pode ser dada a algo plano e estacionário. Então, eu também não acredito que o domo possa estar fazendo um giro, porque se ele acompanha a Terra também tem que girar, entendeu? Então, se a gente acreditar que esse domo está girando, a Terra, então, ela tem movimento. Pode acrescentar algo que você queira aí sobre a minha fala, Gilvan? Bem, eu só vou ler aqui uma mensagem do Humanidade Paralela também, bem interessante, a observação que ele fez aqui. Ele falou assim, a questão do domo ninguém pode cobrar de nós como obrigação de sabermos ou afirmamos, né, coisas sobre o mesmo.
Legal, foi o que nós falamos aqui. Eu não tenho preocupação nenhuma de aqui provar coisas que, olha, para começar, vamos provar o que está aqui. Se eu disser para vocês aqui que a água, a física natural da água, o comportamento da água é manter-se em nível. Em qualquer superfície que você pôr a água, o comportamento dela vai ser o quê? Procurar o nível. Contra isso, não há nada que possa desfazer. Eu posso dizer que simplesmente uma prova dessa empírica, tá? Isso é evidenciável, tá? Isso aqui você pode você pode observar, você pode mensurar, olha lá, com toda certeza. Então, simplesmente a questão que a água, o comportamento, a física da água se manter um nível, isso já acaba totalmente com a possibilidade de que nós vivemos, né, em uma bola. Acabou. Eu não preciso trazer aqui outros argumentos para que eles pedem, né? Mostra uma prova do domo. Cara, talvez, se eu mostrar uma prova do domo aqui, eu não estou provando que a Terra é plana. A Terra plana já é provada no momento que as águas se comportam de forma de nível. Acabou. Ponto final. Então, assim, depois a gente vai ler aqui algumas passagens bíblicas aqui, e é só para deixar claro aqui, né, na live, que a gente aqui não vai querer provar isso aqui pelas passagens bíblicas que nós estamos provando o domo, a cúpula, na questão de dizer do que ele é feito, tá? Que ele existe, ele existe. As escrituras vai dizer aqui que ele existe, ele existe. Fato é, ele existe. Agora, a questão de provar do que ele é feito, é o que eu falei, não estou preocupado com isso, até porque isso já é uma coisa de muitos estudos, muitas investigações. Só para entender, então, se alguém quiser complementar aí o que eu falei aqui, se não quiser, eu já entro direto aqui para a gente falar sobre isso. Seu microfone está mudo. Não, segue, já, bora lá. Então, beleza. Então, tranquilo. Então, pessoal, o que acontece? A primeira passagem que nós temos aí dentro das escrituras sagradas, onde fala da questão ali do domo, do firmamento, né, ou cúpula, enfim, depende aí da tradução da Bíblia que você lê, depende aí da versão da Bíblia que você lê, enfim, mas a primeira passagem ali, ela vem logo de cara ali no livro da criação, ou seja, Gênesis. Quando eu falo criação, eu poderia simplesmente dizer assim, né? Se foi criado, algo que é criado realmente existe. Vocês concordam comigo? Livro da criação, Gênesis. Então, como eu falei anteriormente, o domo existe, a cúpula existe. O próprio livro de Gênesis aqui já vem dizer isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu só queria ler essa passagem aqui, que tem outras aqui que fala muito a respeito do domo, Pode falar. Gil, só uma pergunta. A questão do firmamento, né? O domo, seguindo as passagens, existe a possibilidade de conceber que exista mais de um domo sobre o domo? Por conta das águas de cima e as águas de baixo? Por quê? Vi interpretações de que as águas de baixo seriam o nosso mar. Mas eu vi também a interpretação que no domo, ele seria mais de um domo, tendo as águas de cima, as águas de baixo, ainda na parte alta, próxima ao domo. Né? Então, essa eu acho que é uma questão bacana de se especular. Então, vamos chegar aí, tá? Nós podemos chegar aí e discutir isso, mas eu posso adiantar para você que, segundo as escrituras sagradas, não existe, tá? Mas nós vamos ler aqui e entender o que quer dizer. Bem, então vamos começar aqui. Eu posso ler aqui, por exemplo, como eu falei, a primeira passagem aqui que fala a respeito do domo, tá? Que ele existe, como eu falei, mais uma vez, eu digo, segundo as escrituras sagradas, ele existe, tá? Isso é inegável. E essa passagem aqui,
ela está em Gênesis 1, 6 e 7. Eu vou ler só aqui para vocês entender e pode ser que já responda essa pergunta aí do Akira, né? Já responde. Então, o que que diz lá em Gênesis, 1 Gênesis 6 e 7? Diz assim, ó. Depois Deus disse, haja entre as águas um limite para separá-las entre duas partes. Entendam bem, duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficam por cima, e assim aconteceu. Vocês queriam fazer um comentário ou eu comento aqui? Enfim. Então, beleza. Ó, vocês percebem aqui que já é clara aqui a questão das separações das águas. Para que haja uma separação das águas, veja bem, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Para que haja a questão das separações das águas, tem que existir algo que é sólido. Vocês concordam comigo? Não tem como eu separar águas em alguma coisa que não existe, né, que não é tangível. Tem que ser alguma coisa que é realmente tangível e que existe. Essa separação aí de Gênesis é o firmamento, como eu falei, que nos leva a acreditar aqui, que nos leva a crer que é algo sólido, tá? Nós vamos até chegar lá depois nesse versículo aí, onde fala que ele é sólido, né? Então, Akira, aqui, como você falou lá, que as águas de baixo, que seriam os rios, os mares, os lagos, enfim, seriam essas águas que foram separadas abaixo. E essas águas que estão acima do firmamento são essas aí que a gente chama do mar primordial. Isso, se vocês pegarem lá os desenhos, os relatos dos povos antigos, dos hebreus, né? Eles vão mostrar lá aquela figura com a cúpula no meio, as águas embaixo, os rios e mares e tal, e acima que seria o mar primordial. Eu falei aqui, né, de algo concreto. Falei de algo concreto, algo tangível, né, algo palpável aí. Foi o que eu falei. Isso você vai ver aonde? Você vai ver lá em Jó 37, 18. Presta atenção para você ver que interessante como uma coisa liga a outra, mostrando aqui que realmente o domo, né, cúpula, enfim, é algo sólido. Olha o que diz. Jó 37, 18. Porventura podes, como Deus estendeu o firmamento, que é sólido, tá? Que é sólido, como um enorme espelho de bronze. Se vocês quiserem comentar, podem comentar aí, né? Ou eu posso dar continuidade aqui. Então, Gil, na minha visão, é uma maneira literal, tá? Quando o Senhor dividiu a água, é de uma maneira literal mesmo, tá? Se ele já pairava, né? Vamos voltar um pouco atrás, sobre as águas, quer dizer que ele, por si só, ele já fez esse movimento pelas águas do abismo, né? Como diz, né? Já está ao fundo, ou só simplesmente uma ideia. E nela criou essa cúpula aí, tá? Então, creio que essa divisão ele fez sim, tá? Sobre as águas, sim. Tá? Para mim é literal, tá? Eu não levo como contexto, tá bom? Não sei para os demais aí. Então, eu vou passar a palavra que já está para ir 1h18 já. Bem, vamos lá então. Bem, eu tenho muita coisa aqui para falar, cara. Eu não cheguei nem a metade disso aqui para a gente discutir sobre isso aqui, que tem mais coisa. Mas eu acho que vocês já estão cansados. E se vocês quiserem parar por aqui, a gente para, deixa para uma próxima. Ou se alguém quiser falar alguma coisa, mas tem coisa aqui para gente falar pra caramba. Vocês quem sabe? Se o pessoal não se importar, a não sei que o pessoal tem alguma outra atividade, mas como eu tô vendo que a galera aqui também tá entrando bastante, bem interessada no assunto, por mim, se puder estender um pouco mais e aproveitar para deslanchar o assunto, eu acho que vale a pena, minha opinião, né? Então, para mim dá para ficar aí mais 10 minutos, tá? Mas como eu digo, para mim é uma maneira literal mesmo, tá?
Então, vou deixar aqui vocês falar. Com relação à Então, divisão por água ser diamagnética, realmente assim, achei interessante que você mostra, separar ela com uma estrutura física, realmente se torna mais factível, né? Se torna mais tangível. Agora, sendo uma separação apenas diamagnética, né? No caso, através do magnetismo, eu acredito que isso afetaria no geral. Ou, para não afetar, a composição da água de cima teria que ser diferente da água de baixo, de alguma forma, né? Para uma separação magnética. sim, tudo, Akira, vem de encontro, como eu falei para você, a acreditar-se que existe um domo, ponto final, existe um limite ali, né? Existe um limite ali, porque não tem como você segurar águas e águas se você não tem uma barreira, se você não tem um limite ali. Aí você fala assim, ah, mas esse limite aí, ele é algo abstrato, né? Ele é algo sólido? Sim, nós acabamos de ler Jó 37:18, onde diz que ele é sólido, né? Eu não consigo entender algo que é sólido que não seja, né, palpável. Pode falar, Rodrigo. Então, Gil, mas a frequência, tá? Dando só continuidade na ideia. Se você faz frequência sobre, vamos supor, você pega um copo e coloca algo que faz frequência, tá? Ele gera movimento, entendeu? Então, quando essa cúpula foi colocado, já que está escrito na palavra que Deus falou e assim se fez, né? Então, pelo poder dele, tá, indiretamente, cientificamente falando, essa frequência passou sobre esse domo, tá, e abriu o espaço para demais, conforme o movimento, tá? É uma suposição que eu tenho, um pensamento que eu tenho, tá? Então, inclusive, né, inclusive essa discussão tem muitos que falam assim, ah, mas o domo, ele é intransponível ou não é, né? Inclusive, eu posso até, não sei se vocês estão por dentro desse assunto aí, mas se vocês quiserem dar a opinião de vocês a respeito, o que acontece é o seguinte, se o domo é intransponível ou não. O que leva a acreditar-se que o domo de alguma forma, ele tem ali uma saída, né? Alguma janela, alguma coisa ali, o exemplo é o dilúvio, que as águas vieram de onde? Das comportas do céu. As águas vieram das comportas do céu. Então ali existe uma passagem. Porém, o que acontece? Vale a pena lembrar aqui. Ah, então se o Criador ele fez uma passagem, né, para que as águas do dilúvio inundasse a terra, significa então que a NASA, né, que o homem pode transitar nisso aí. Não. Espera aí. Uma coisa uma coisa ser feita pelas mãos do Criador, com todo o poder e domínio que ele tem, né, sobre a natureza. Agora, uma coisa é o homem, né, ser humano, se aventurar e quiser fazer isso. Aí é outra coisa, sem a permissão. Vai lá. Então, o que eu vejo, assim, vou falar bem rápido, tá? Vamos supor, os anjos, tá? Eles são manipuladores de energia, tá? Na minha visão, até onde eu cheguei, tá? Então, tem uma passagem na Bíblia que fala de Moisés, né, que tira de nós essas ondas, não sei o que lá, uma coisa assim, de serpentes, tá? Tem uma passagem da Bíblia, tira de nós essa serpente, falou para Moisés. E se você perceber, serpente são ondas, tá? São ondas. Então, eu creio que uma coisa feita de matéria humana não tem capacidade, tá? A não ser que seja além disso, tá? Para ultrapassar. Sendo que o dilúvio também caiu da janela do céu e se brotou-se água do chão também, tem nas passagens bíblicas, tá? Então eu creio que é isso, né? Eu só acredito que só esses tipos de seres têm essa condição, tá bom? Ricardo, Akira, quer falar alguma coisa? Segue aí, tô aprendendo muito. Então vamos lá. Ricardo, vai, Ricardo, pode falar, Ricardo, fica à vontade, meu caro. Seu microfone está desligado.
Ele é perito em desligar o microfone. Não, aqui eu não vou dar muita especulação em referente ao domo, porque assim, esse conhecimento acho que está longe de muitos, né? Assim, uma coisa em questão das águas que estão acima, como que você conseguia comportar as águas que estão acima no céu, no firmamento? A gente sabe que água aqui na superfície na Terra, a gente comporta ela em vários tipos de recipiente, né? A água em uma garrafa, a água no copo precisa de paredes, as águas numa piscina, ela precisa de paredes, a água nos mares precisa ali da areia ou as montanhas, a água nos oceanos precisa da borda de gelo para que, senão as águas transpassem. E as águas no céu, por que não elas não estariam sobre uma barreira, algo como um espelho fundido, né? Eu acredito que possa ser até mesmo, especulação minha isso já, né? Eu acredito que possa ser esse gelo que estende da Antártida, né? Esse paredão de gelo, mas adentrando ainda a Antártida, e esse paredão ele se estende para o céu como uma grande cúpula de gelo. Pode ser que não seja, pode ser que seja, mas isso é uma especulação que eu tenho, né? É como um espelho fundido. Então, o espelho fundido, ele pode ser várias coisas, a gente pode especular várias coisas, só que não dá para a gente bater o martelo e falar assim, não, é de gelo realmente, né? Isso precisa ser estudos, precisa ter permissões para adentrar a Antártida, porque a gente não tem permissão para adentrar a Antártida para fazer pesquisas, né? E realmente, hoje no grupo foi bem discutido em questão da Antártida, né? De limitações de pessoas que vão na Antártida, nas penínsulas, ou possa adentrar. Na verdade, você não pode adentrar a Antártida, né? Você pode somente nas penínsulas da Antártida. Então, tem esse espelhamento do Sol no domo também, que a gente consegue imaginar que seja um espelhamento em algo que seja de acrílico, de vidro, né? Espelho fundido, mais ou menos isso. Então, acho que é isso a minha ideia. Kira, quer falar alguma coisa? Rodrigo? Quero sim. Referente à Antártida, pessoal, só uma observação, tá? Realmente, existe uma limitação, mas só para que as pessoas não usem depois desse vídeo e apresentando fora de contexto a informação que foi passada agora pelo Ricardo, tá? Você pode, inclusive aqui no Brasil, tá? Você acessando o site deixa eu até pegar o site aqui para vocês, tá? Vocês podem fazer esse pedido pelo site, tá? É uma autorização para passeio, né? E para pesquisa na Antártida. Só que aí que tá. Aí cai naquilo que a gente falou lá no começo. Nenhum lugar é 100% verdadeiro que é passado para a gente. Quando você vai extremamente acompanhado num ambiente extremamente restrito, fechado e com leis bem rigorosas, então assim, você não tem lá, todo mundo sabe que os satélites eles não funcionam de acordo com as medições que nós temos aqui no classificado nos países, né? O que o GPS funciona é diferente, tá? Então assim, mas você pode sim ir atrás de um documento pedindo autorização para ir até a Antártida. Enquanto o pessoal fala, eu só vou pegar aqui aonde vocês acessam o documento e eu já passo daqui a pouco aqui essa observação, tá bom? Tá ok. Legal, interessante o que você complementou aí, tudo veio de encontro a isso aí que nós estamos falando, né? A Antártida também é outro local também ali que quando nós falamos de Antártida também o pessoal pensa, ninguém pode ir lá, ninguém não, né? Eu já gravei vídeos falando sobre isso aí, você pode ir na Antártida sim, tirar foto do pinguim, né? Da base lá militar, você pode tirar a foto lá do gelo, mas você ir lá dentro, né, como você quer fazer, não vai não, tá? Eu só vou ler aqui umas mensagens aqui do pessoal, interessante aqui, a Simplesmente Amar, ela colocou uma mensagem aqui, diz assim, como é que vocês estão pensando em reagir a toda rechaça, né? Acho que é assim que está havendo ridicularização ao invés de realizar experimentos e abrirem um espaço para a discussão. Claramente a mídia está tentando calar.
Bem, pelo que eu entendi aqui, ela está falando dessa questão de censura, né? Mas eu acho que a melhor forma para censura, cara, é você continuar expondo sua opinião. Não tem outro meio de você calar a censura, de, sei lá, brigar com a censura se você não expor opinião. Outra mensagem aqui do dentro do lado de fora, tá, Gustavo? Desculpa aí, eu não estou falando do seu canal, eu estou falando aqui do seu nome, mas é que a gente conhece lá nos grupos pelo nome, né? Mas dentro do lado de fora, tá? Sendo a primeira camada, ele ainda está falando aqui a respeito do assunto lá do domo, né? Da cúpula, firmamento. Sendo a primeira camada mais interna, né? Uma camada eletromagnética após esta uma incrustação de gelo rente a um domo físico e depois disso talvez até outras camadas externas. Realmente, é isso aí. A gente pode colocar várias situações aí, várias coisas que existem ali, como vocês falaram, questão do eletromagnetismo, diamagnetismo, energia. Cara, tem tanta coisa que tem aí para cima, né? Então, e se for ver, a gente vive num motor, né? Numa usina, né? Pois é. Tem que ter um resfriamento, senão aquece tudo, entendeu? Minha visão, né? Bem, pessoal, vocês me desculpam realmente, mas eu vou ter que parar por aqui. Tá bom? Tudo bem. Tá bom, tudo Gil? bem. A gente vai só continuar mais um pouquinho aqui, a gente vai encerrar também daqui a pouco. Não tem problema. De nada, Kira. Valeu, Ricardo. Só vou deixar aqui, quem quiser ir lá no meu Instagram, tá? Filosofia Terra Plana 2020, tá? YouTube, Filosofia Terra Plana, tá? E Facebook, Filosofia Terra Plana, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica com Deus aí e que Deus abençoe a todos. Pessoal, alguém aí algum moderador aí do canal aí, do chat, se puder pegar o canal de todos aqui, caso vocês não souberem, eu deixei lá na aba comunidade do canal, tá o canal de todos aqui que estão participando aqui, né? Se vocês puderem deixar aí, depois o pessoal dá uma olhada, eu ficava grato aí. Então aqui, só para continuar, eu não sei quem falou aí a respeito da cúpula, né? Alguma coisa assim, mas é só para a gente encerrar aqui, pessoal, tá? A gente vai encerrar também. A questão da cúpula aí, tinha mais coisa aqui, tá? Para mim falar, para mim ler, mas tem que fazer uma live de 3 horas e é cansativo. A gente não vai cansar também o pessoal do chat aí. Mas só a respeito da cúpula, né? Que está lá em Isaías 40:22, muito conhecido isso aqui, né? Essa passagem aqui, eu acho que é uma das passagens mais conhecidas aí quando você pega terra plana, né? E associa com as Sagradas Escrituras. Eu só vou ler aqui, depois se o Ricardo, o Akira quiser fazer uma observação, entender do jeito que eles entendem aí, fica à vontade. Então, o que diz lá, né? Isaías 40:22. Ele é o que está sentado em seu trono. Veja bem, né? Vocês já vão aí desenhando na mente de vocês aí. Ele é o que está sentado sobre o seu trono, acima da cúpula da terra, né? Como eu falei, algumas passagens bíblicas, algumas bíblias domo, outras firmamento, enfim. Mas sempre tratando de cúpula. Da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos, né? E ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nela morar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade, aí eu dou continuidade aqui. Quero sim, só que eu preciso trazer aqui antes de você encerrar a live, tá? Eu vou colar, inclusive no chat, eu colei ali já, vai aparecer para vocês, tá? Da Marinha Brasileira. Se você acessar o chamado Programa Antártico Brasileiro, tá? No ProAntar, você tem lá um link onde você abaixa o formulário, tá? Para você poder fazer um turismo e atividades não governamentais na Antártida. Porém, extremamente restrito, não é barato, tá? A última, na média aqui, está em torno de 7 a 9 mil dólares, um passeio como esse, para você ir até lá, ou seja, mais de 30 mil reais hoje aí, para quem tiver interesse e tiver no orçamento.
tá bom? Só retomando agora a informação que ele passou, essa parte que você passou, referente do homem estar sentado, dele estar sentado acima, né, realmente é o que chama mais atenção e são as representações que eu mais vejo. Então achei bacana, porque realmente vem de encontro ao que a gente está falando. Então, Ricardo. eu queria só colocar aqui, dar um exemplo aqui. Eu tenho um globo aqui atrás de mim, né? Não sei se dá para ver aqui direito, mas tem esse globo aqui. Imagine uma cúpula. Deixa eu ver aqui se dá para aumentar mais. Imagine uma cúpula. Opa, perdão. Imagine uma cúpula aqui em um globo, né? Eu acho que é algo assim ilusório, né? Fictício, como muitas coisas no modelo globo, né? Então, se você imaginar uma cúpula aqui, como essa cúpula conseguiria se manter presa aqui? Eu acho que isso convém mais no modelo de terra plana, né? Ali naquele modelo, eu acho que é impossível ter uma cúpula ali. No Ricardo, o pessoal do chat aí, quem está ouvindo aí, não cabe as passagens bíblicas, né? A narração bíblica, o que mostra nas Sagradas Escrituras, é impossível você encaixar isso no globo, não cabe nada. Nós acabamos de ler aqui, né, versículos aqui de muitos, né, centenas que tem aí a respeito de ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, né, e que desenrola o céu como cortina. Eu quero ver alguém, né, inclusive até acho que o Anderson aqui mandou uma mensagem aqui sobre o Michelson Borges sempre mente afirmar que Raquia é a atmosfera, nunca foi. Eu queria até entrar nesse assunto aqui, só para explicar para o pessoal aqui, para o Ricardo, para a Akira, inclusive, não sei se vocês conhecem aí Michelson Borges, né? Vocês conhecem Michelson Borges? Então, pois esse Michelson Borges aí, quando nós discutimos, né, a respeito desse versículo aqui, Isaías 40, 22, que eu falei para vocês que é um dos mais usados aí na Terra plana, e realmente ele afunda o globo, ele detona o globo, ele acaba com a ideia de que você vive no globo. Só que daí, o que eles fazem? O que eles dizem? Né? Que essa questão aí de que ele está sentado sobre a cúpula, né, o domo, tem alguma Bíblia, né, alguma, né, eu estou falando aqui de outras versões que tem por aí, tem uma Bíblia aí que ela é de uma era mais moderna, né, aquela Bíblia da linguagem de hoje para adaptar a questão, ela fala do globo. Beleza, tranquilo, ela fala do globo. Eu já li essa Bíblia e realmente ela cita globo. Porém, como eu falei para vocês, outras centenas de versões bíblicas aí trata cúpula, firmamento, domo, enfim. Aí o que acontece? Quando você vai lá para os originais, né? Que é importante você ler os originais. Quando você vai para os originais hebraico, acho que aqui alguém disse aqui que a palavra que trata a respeito do raquia, né? Raquia, que significa, se você pegar a tradução aí, é círculo, né? Ele é o que está sentado sobre o círculo, redondeza, e um globo, uma esfera, não é nem um círculo, não é redondeza, né? Qualquer aluno aí de quinta série que estudou as formas geométricas sabe disso. Aí o que eles vêm, né? No caso aqui, o senhor Michelson Borges, ele vem aqui dizer que isso aqui não traduz que a Terra é plana. Só como eu falei para vocês, quando vocês vai lá no hebraico, a palavra que está escrita lá é raquia, que significa o que eu falei, círculo, redondeza, que realmente um versículo que desmonta o globo. Não tem como você encaixar isso dentro do globo. É impossível. E aí ele também trata a questão eu não sei se vocês já ouviram falar, né, a questão da tradução das Sagradas Escrituras do hebraico para o latim, né? Quando São Jerônimo, né, que traduziu do hebraico para o latim, inclusive o Michelson Borges aí, ele fala, né, que ali foi feito uma tradução errada.
Adivinha de que palavra ele diz, né? Que palavra que ele menciona aí? Lembrando que eu estou falando aqui de todo um Velho Testamento, né? Que era escrito em hebraico e depois foi traduzido para o latim pelo São Jerônimo. E aí depois ele fala que ali houve uma palavra que foi traduzida erroneamente. Adivinha, né? Essa tradução, ou seja, da Septuaginta, né? Para a Vulgata Latina. Desculpa aqui se eu estou falando meio essas palavras técnicas aqui, mas é que tem que falar, não tem jeito. Mas assim, então quando a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, ela foi traduzida do hebraico para o latim, ou seja, da Septuaginta para a Vulgata Latina, segundo Michelson Borges, né, que o Anderson Urban aqui citou, que é um defensor do Globo, tá, o Michelson Borges, ele é um defensor do Globo. O que ele diz? Ele falou que ali houve um erro, São Jerônimo errou. São Jerônimo errou. E onde que São Jerônimo errou ali? Qual palavra? No firmamento, na cúpula, no domo. Quer dizer, São Jerônimo traduziu a Bíblia toda, ele traduziu o Velho Testamento todo e caprichosamente ele errou na questão da palavra firmamento, domo, que descreve completamente uma terra plana com a cúpula e desmonta o globo. Vocês entenderam a situação? Pode comentar aí se vocês quiserem. Pode falar, Ricardo. Não, só queria acrescentar aqui com o que o Gilvan falou do Michelson Borges aí. Eu acho que quem defendeu esse raquia, né? Essa palavra raquia, que era dado a círculo, foi aquele pastor Rodrigo Silva, né? Que ele usou para defender o modelo que a Bíblia era literal, para afirmar que a Terra era um círculo. Só que depois parece que ele voltou atrás, né, para defender que não era, que a Bíblia não estava se relatando daquilo como forma literal. Aí tem brigas com... tem outros que defendem também, né, o Augusto Nicodemos, tem o Michelson Borges, tem aquele outro, se eu não me engano, da Adventista também, me falhou a memória agora. Mas tem vários outros que diz que a Bíblia não é literal para provar a Terra plana, mas quando é para defender no modo da ciência a Terra globo, eles utilizam a Bíblia, né? É engraçado que eles se contradizem, né? Eu não me lembro o nome dele. Pode falar, João. Eu não me lembro mais. Eu ouvi uma coisa... Perdão. Vocês estão falando de tradução, mas é um recado, na verdade, para aqueles que estão seguindo a gente, para as pessoas, né? Porque, assim, o que puder salvar de material, de registro da Bíblia, salva. Porque, assim, nosso sistema é extremamente controlado e o sistema define aquilo que você precisa, pode ou não saber, tá? Tanto que os validadores de fato, né, quem for na network ver, fiz até um vídeo falando que o Sam chama os donos da verdade. Você acessando o site da Pointer, por exemplo, que é a empresa que certifica os validadores de fato, ela define logo na capa deles escrito o que você pode ou não saber, tá? Hoje, né? O que você pode ou não saber hoje, né? O que é verdade ou não. Então são eles que definem, tá? Mas tem um motivo por trás disso tudo. Então, por que eu tô falando para vocês salvarem? Porque até pelo que o Gil tá falando, alguns falam que é literal, alguns falam que tem traduções com passou pro latim para depois vir. Vai chegar uma hora por isso, desculpa te cortar, Akira. Por isso que eu falei, desculpa te cortar aí, mas por isso que eu falei que é importante quem lê a Bíblia e lê esses versículos aqui que nós acabamos de citar, irem atrás do original hebraico. É lá que está o texto, né, a passagem bíblica originalmente, sem nenhuma deturpação, né, sem nenhuma alteração conforme os senhores quiserem. Minha preocupação é que, assim, o sistema ele é tão forte que, de verdade, na minha concepção, até as escrituras originais, eles vão adulterar amanhã ou depois
para poder fortalecer uma ideia, um consenso de pesquisa, consenso de estudo, consenso de tudo, tá? Então, assim, hoje a gente consegue fazer exatamente isso, ir lá atrás, pesquisa. Pesquisou? Salva, guarda. E vocês podem começar a reparar que algumas outras referências na Bíblia, vocês buscam na internet, você tem elas traduzidas ou escritas de formas diferentes. E vai chegar uma hora que eles vão ir lá na fonte alterar ela para poder validar aquilo que o sistema precisa. E, sinceramente, acredito que, pensando na questão de nova ordem mundial, se tratando de uma única religião, isso vai acontecer. Entende? Aí você vai buscar o paleo-hebraico e você já não vai mais localizar. Entende? Porque vai vir alguém e vai falar, esse era o original. E você não vai ter como contradizer. Então, o que vocês tiverem, salva, porque eu acredito que vai ser muito importante para vocês lá na frente, para os filhos, para os netos e tudo mais. Então, foi por isso que eu falei para você que eles, recentemente, aí, é muito bem recente, eles criaram uma Bíblia aí, né? Que ela trata essa passagem que nós lemos lá, que fala cúpula, domo, né? Firmamento, ela vem tratando a palavra globo. Vejam bem, globo, né? Quer dizer, descaracterizando o original. É claro que muita gente não vai atrás do original, né? Dos originais da Bíblia. Muitas pessoas, elas leem as Bíblias atuais, né? E todas distorcidas, principalmente essas palavras firmamento, né? Cúpula. Vocês viram aqui que eu não citei só uma passagem só. Eu comecei lá por Gênesis, né? Mas eu vim aqui separando passagens aqui onde que confirma que realmente existe um domo, né? Existe um firmamento, existe algo que é sólido. O Ricardo até colocou aí como espelho fundido. Que ele existe, cara, existe. Eu não quero de novo aqui entrar na questão do que é feito, enfim, mas que existe, existe. E essa passagem de Isaías 40, 22, quando eu falei para você que o original trata da palavra Aquia, né? Aquia. E é interessante também que tem duas palavrinhas lá, quando o hebraico ele quer diferenciar, né? Bola, né? O objeto bola, esfera, de uma redondeza, de um círculo, ele trata cada um de uma forma. Por exemplo, quando o hebraico ele quer tratar o símbolo, né? Vou até colocar aqui a geometria no meio. Quando ele quer tratar a respeito de redondeza de círculo, ele fala hug, palavra hug. E quando ele quer falar de bola, né, esfera, ele trata hur. Aí, por exemplo, muitos, né, os defensores do globo aí que não aceita as citações da Bíblia, né, que citam a Terra plana, eles dizem que o profeta, né, o Rodrigo até que não está mais na live, até falou, ele falava, não, os profetas, eles eram fiel àquilo que o Criador passava para ele. A revelação das Escrituras Sagradas, ela foi passada para os profetas de uma forma divina. Ela não, e outra, né, foi o Criador que passou para os seus profetas. Por que o Criador ia mentir para os seus profetas? Por que o Criador, né, ele ia transmitir a mensagem das Escrituras, a mensagem dele de uma forma errônea para os profetas, transmitir isso erroneamente para mim, para vocês lerem e ficar confuso? Não, não existe isso. O Ricardo, não sei se foi o Ricardo ou foi o Rodrigo, falou que isso é de forma literal. Isso não foi uma coisa assim que os profetas simplesmente vieram falar e não sabiam o que estava falando. Só para vocês terem uma ideia, né? Que o profeta Isaías, ele não estava confundindo, né? Porque tem muitos que falam, mas o profeta Isaías, ele não sabia, né? Formas geométricas. Ele não sabia diferenciar um círculo de uma esfera, que tem diferença, né? Com certeza tem diferença. Um círculo e uma esfera tem muita diferença. Então eles dizem, eles batem na tecla lá que o profeta Isaías não sabia diferenciar. Só que no mesmo livro do profeta, veja bem, no mesmo livro do profeta, ele mostra que ele sabia sim diferenciar uma esfera de um círculo ou uma bola de um círculo, de algo que é redondo, tá? Mais uma vez aqui, só para reforçar, porque eles confundem aí redondo
com esférico, né? Vocês já viram muito isso aí, até jornalistas falarem isso aí. Então, o que acontece? O profeta Isaías, em um versículo anterior, veja bem, só para você entender que o profeta sabia claramente o que ele estava falando. Em um versículo anterior, do mesmo livro, o Isaías 22:18, só para você constatar aqui, para vocês terem uma ideia, ele trata a figura que ele quer falar ali de uma forma como uma bola, uma esfera. E no versículo que nós lemos, primeiro aí a questão da cúpula, ele trata como redondeza, como círculo, enfim. E aqui ele diferenciou, para não deixar dúvida nenhuma, a diferença entre uma esfera e um círculo. Veja bem o que ele diz aqui em Isaías 22:18, só para vocês entenderem como ele sabia diferenciar, ele sabia o que ele estava falando. Ele diz no 22, Isaías 22:18, ele diz: com certeza ele te enrolará, presta atenção, vou ler de novo, com certeza ele te enrolará como uma bola, como uma bola, e te arremessará num vastíssimo campo deserto. Então, cara, tá claro, tá evidente que o profeta, ele sabia do que ele estava falando, porque se ele não soubesse, lá depois, no Isaías 40:22, lá na frente, ele ia chamar o mesmo formato geométrico de bola, porque ele não sabia diferenciar, ele ia chamar de bola. Por que ele distinguiu as duas coisas? Por que ele distinguiu as duas coisas? Vocês entenderam? É aí que eles não explicam, é aí que eles não entendem, ou eles fingem que entendem, mas não explica para alguém. Se vocês quiserem complementar, fica à vontade. Só estou aprendendo agora, achei muito interessante. Muito bom isso daí. Ricardo? Tranquilo? Pessoal, então é o seguinte, eu acho que já estamos aí com quase 2 horas de lives, tem muita coisa, essa questão do firmamento, domo, dentro das escrituras sagradas, tem muita coisa para você linkar aí, para você trazer, e assim, nós procuramos o quê? Trazer primeiro alguma coisa relacionada à ciência ali, evidências, o Akira trouxe aí questão de documentos, inclusive, só lembrando novamente que ele vai deixar, e depois eu vou deixar o link aqui, que ele vai me mandar os links aí do que ele trouxe aqui, para vocês darem uma conferida. E resumindo aqui o que a gente diz, o domo, ele existe, queira ou não, ele é real. Agora, do que ele é feito, paciência. Terraplanistas vão estudar, vão pesquisar, vão atrás de informações, igual a Akira achou lá, investigou, percebeu, e ali já é um indício já do que a gente pode montar aí para tentar achar aí e descobrir muita coisa. Então, eu queria passar a palavra aí para vocês aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa ou dar a despedida aí, fiquem à vontade. Bom, vou aproveitar então, me despedir de vocês mais uma vez, a todos, desejar um ótimo ano aí, apesar de todas as turbulências que muito provavelmente nós vamos enfrentar. Se preparem, busquem informação não só dentro disso que seja teoria, mas de ações práticas para o seu dia a dia, tá? Busquem se informar de tudo que está acontecendo. Quero agradecer cada um de vocês que esteve aqui presente, participou dessa live, escreveu, contribuiu, porque uma dúvida sua pode ser uma dúvida minha, dúvida dos meus colegas, e isso gera material para a gente poder pesquisar e ir atrás também dessas informações para trazer aqui para vocês, tá? Quero agradecer o Ricardo, quero agradecer o Gil, né? O Rodrigo, perdão, que precisou sair antes, tá? Agradecer mais uma vez poder estar aqui participando, certo, dessa live, e deixar um forte abraço aí, pedir para vocês irem lá no canal do nada, se inscreve lá também, tá?
e contribuir com as informações, e espero que vocês aprendam e melhorem muito o conhecimento através de lá, tá bom? Abração a todos vocês, muito obrigado. Bom, vou deixar a minha despedida aqui também para vocês. Espero que essa foi a live onde vocês conseguiram aí, pelo menos, tirar algo de questionamento, né? Algo para poder agregar ou para se questionar ainda mais. E eu vou agradecer aqui a todos que participaram aí no chat, né? Dar uma boa noite para vocês. Obrigado. Vão ter próximas lives agora. No próximo sábado tem lives aí, né, Gilvan? Se eu não me engano, com a Luana, tem o Danilo, do canal Nobre Reino, tem, se eu não me engano, o Cleito, o amigo do Akira aí, que vai participar também. E é isso daí, galera. Valeu, obrigado. Um bom descanso, um ótimo ano para todos. Gilvan, Akira, a gente vai se falando aí. Obrigado pela participação aí. É isso aí, pessoal. Então, eu também quero agradecer aí cada um de vocês aí. O Rodrigo, que já saiu, né? Teve que dar atenção aí para os compromissos dele aí. O Ricardo aí, grande parceiro aí. Esse cara aí é o mentor de tudo isso aqui que vocês estão vendo aí. Foi ele que teve essa ideia aí, brilhante ideia. Cara aí, sensacional. O Akira aí, um cara aí que eu conheci há pouco tempo também, e a gente aí vem tentando aí, de alguma maneira aí, cada vez mais, como que eu posso dizer, entender, né, um outro, discutir, trocar ideia, e um cara excelente aí que eu conheci. Eu peço também que vocês aí visitem, né, o canal de cada um deles aí, se inscrevam aí, porque é um pessoal aí que vem trazendo muita coisa. Poxa, o Akira aí, ele trazendo esses estudos aí, muito importante, vai ser realmente aí uma coisa que vai fortalecer, eu acredito, a discussão da Terra plana. Muito bom o material que ele tem abordado, que ele está trazendo. E também agradecer cada um de vocês aí que estiveram aí no chat aí, acompanhando aí. Quero agradecer mais uma vez aí o Gustavo, moderador do canal aí. Volto a repetir, esse cara tinha que ser moderador de todos os canais, velho. É um cara excelente, cara sensacional. Quero agradecer aí o Humanidade Paralela aí também, por ajudar a gente aí no chat. Eu estou agradecendo aqui só os moderadores, tá? O Foguinho de Pete, eu acho que o nome dele é assim mesmo, tá? É meio engraçado assim, mas é isso mesmo. Ele não esteve por aqui hoje, mas acredito que ele vai estar numa próxima aí. Então, pessoal, os demais aí do chat aí, quero agradecer a todos, obrigado aí por ficar com a gente aí de novo aí. O pessoal não nos abandonou aí, a live começou ali, chegou uma certa quantidade de pessoas, manteve até agora. Então, vocês aguardem aí as próximas lives aí, que nós vamos estar novamente aqui com o quarteto, né? Ou o quinteto, não sei, mas geralmente é um quarteto. E nós vamos estar aqui com esse time aqui da Terra Plana aqui, que isso aqui é uma seleção brasileira da Terra Plana. Enfim, pessoal, brincadeiras à parte, quero despedir de vocês, desejar aí uma boa noite para todos. Boa noite pro Ricardo, boa noite pro Akira aí. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado a todos da live. Fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus, nosso Criador. Segue plano até a segunda ordem.